O assunto que eu vou falar com você é até mesmo a respeito do tema da enquete do dia, viu? Escola estadual, gestão particular. Estado testa nova forma de parceria. E nesse caso aqui é um projeto que pode ser expandido. Ele prevê concessão de gestão de 3 unidades públicas da Grande BH com professores contratados como na rede particular. A gente pode falar, aí você vai explicar se a gente pode dizer terceirização ou privatização das escolas estaduais do estado. Você concorda ou discorda com essa medida? Tá, vamos lá. Primeira coisa que a gente não pode discordar de um teste. Teste, são 3 escolas, né? Então, faz sentido. A primeira coisa é assim, se mostrar uma boa alternativa, a gente tem que apoiar. Uhum. Mas eu entendo, esse é um movimento muito importante no sentido de mais liberdade. Porque o que acontece? Isso não é uma privatização. Até a terceirização a gente fala disso meio com ressalvas, porque na verdade você não está terceirizando para uma empresa que só tem exclusivamente a finalidade de lucrar. Uhum. É lógico que ela vai lucrar com isso e por isso ela vai tomar a administração, mas o plano de educação continua sendo estadual. Ela tem que cumprir o plano de educação estadual. E basicamente o que vai ser contratado de maneira independente são os funcionários. E aí a gente já tem que começar a solucionar algumas pontas que são as mais naturais do questionamento do pessoal. Mas e quem é os professores que estão lá que são efetivos? Esses vão ser remanejados para outras escolas da região. São 3 escolas em BH que vão participar desse teste. Isso. Então, a gente sabe da demanda de profissionais de educação. Então, essas outras escolas que vão receber esses professores vão se beneficiar indiretamente de um projeto que não ocorre nas dependências da própria escola. Entendeu? Tá vindo mais professores de outro local. Eu tenho aqui a participação do ouvinte. Você já concluiu sua linha de raciocínio? Não, é só mais um pontinho. É porque aí o que acontece? Quando você terceiriza para contratar professores de maneira independente, existe um movimento do mercado que é gerar qualidade através da possibilidade de você mandar um professor embora, entende? Uhum. É algo, eu não tô falando mal dos professores que são efetivos, não. É lógico que eu acredito muito no sistema de educação e acredito que eles se formaram na área para dar um bom ensino. A questão é que, quando você tem uma administração que está prezando pela a qualidade do ensino, quando acontece que algum ou outro professor não se enquadra no plano ou na qualidade que ele quer, você pode substituí-lo. Então, a início, e é por isso que eu falo, é um teste muito bem-vindo. Um teste bem-vindo. O governador, uma coisa que é importante, ele justificou de onde vai vir o dinheiro, que senão eu seria contra. Se você está colocando alguém que vai ter um certo lucro com essa administração, de onde que vem o dinheiro para pagar ele, né? Porque essa instituição ou essas pessoas não vão administrar uma instituição de ensino de graça. Mas se ele justificou a verba e existe essa verba, eu não sou contra. A questão agora é ficar de olho. Daqui 2, 3 anos, você tem que olhar o índice educacional destas escolas. Você vai olhar o índice. Eles têm até uma métrica já, que eles já planejaram no projeto para saber se o ensino lá está sendo melhor ou não. Se o ensino se mostrar melhor, é algo que tem que ser incentivado. Por quê? Ao invés de você ficar efetivando mais professores, nada em detrimento desses que estão lá já efetivados, eles vão continuar na grade, entende? Mas à medida que eles vão se aposentando, ao invés de você gerar mais quadros efetivos, que do ponto de vista econômico é ruim para o Estado, é uma bolha, na verdade, e por mais que o sistema funcione, tende a ser muito dispendioso, você vai substituindo por esse sistema onde você tem contratações independentes, entende? E inclusive, para novos professores que estão chegando no mercado, esse tipo de contratação, não sei qual vai ser o processo seletivo, mas ele tende a ser mais favorável para professores que estão entrando no mercado. Mas tudo, eu fiz uma série de observações aqui, mas quem vai mostrar a verdade é o tempo. Aí, de início, o teste é bem-vindo. Depois, se o teste se mostrar falho, eu também serei contra o método. Mas é um teste. E é interessante a gente ressaltar que o projeto, ele tem uma inspiração nas escolas dos Estados Unidos. Sim. E aqui eu quero abrir um parêntese bem grande, porque me assusta quando diz que lá, contrato para gestão privada feita por comunidade ou organizações sociais. É a hora que fala organizações sociais, OS, que são as temidas OS, que no Brasil não são bem-vindas para administrar alguma coisa pública. E aí a gente viu aí o caso do regional e que possivelmente isso vai acontecer porque
o governador voltou atrás, a Secretaria de Estado de Saúde voltou atrás, mas existe a intenção de fazer isso com o hospital regional e hospitais do estado. Aí agora tentando fazer isso com a educação. Não seria melhor militarizar a escola estadual do que terceirizar a gestão? Aí agora sua pergunta mudou totalmente o parâmetro do meu raciocínio, porque você está me propondo um outro projeto melhor que esse. Entende? No seu ponto de vista. Você tem aquela... Eu esqueci o nome agora do modelo de escola, mas não existe que o projeto seja melhor, mas é que é uma outra discussão que é apresentada e defendida pelo presidente da República, e agora essa da gestão terceirizada do governador. Agora existe um nome para o projeto escolar que acho que é cívico-militar. Existem escolas cívico-militares, que se você colocar uma escola militar, ela tem a preferência por alunos de filhos militares. Isso. Se você tem a cívico-militar, você tem a escola administrada por militares, né, por pessoal da militar, mas que a frequência dos alunos pode ser pública. Isso também é um projeto que eu acho que deveria ser testado. E aí eu não tenho nada contra. Testa 3 escolas com esse projeto do governo e teste 3 com os militares. Eu concordo com você que, a princípio, o militar parece funcionar melhor, porque você já sabe quem está administrando, para quem que você está passando essa administração da escola. Na questão da OS, eu quero fazer uma observação. Porque eu também vejo isso com muita ressalva, porque existem OS e OS. É realmente algo para se desconfiar. Não estou falando que é bom nem que é ruim, é algo que tem que ser muito bem observado para quem que está passando a administração. Exemplos positivos são raríssimos no país. Concordo. Mas aí, se você tem que testar um OS, eu acredito 1000 vezes que isso seja preferencial no ensino do que na saúde. Isso aí pra mim, sabe, se você vê que na maioria das vezes a OS no ramo educacional não está funcionando, a chance dela funcionando na área médica, eu acho que é bem mais perigoso, envolve a vida e a saúde das pessoas. Envolvendo a educação, você tem índices que não colocam a vida dessa criança em risco. Aqui no caso do ensino médio, por exemplo. Se você faz 2 anos de teste e não funcionou, para. Entende? Agora, se você faz um teste, veja bem, eu tô falando do teste, eu não tô falando se é bom ou se é ruim. Isso depende do teste, de como vai ser o resultado. Mas, se você faz isso na saúde e se mostra um fracasso e tende a piorar depois de 2 anos, você não recupera as vidas que você perdeu. Entende? Ainda é grave no ramo, na área da educação. Mas eu acho que se você quer testar um modelo administrativo, antes na educação do que na saúde, né? Você fala a respeito do cívico-militar tende a ser mas 1000 o vezes modelo, melhor. aí, nesse caso, não tem como... Assim, tem que fazer um teste, porque não precisa fazer teste, porque existem escolas no país. Um exemplo, não sei se é Anápolis ou é Luislândia, não, se é Lusiânia, em Goiás. É Anápolis ou Lusiânia, que é um bom exemplo, e uma escola em uma cidade do estado do Amazonas. São 2 exemplos que eram escolas péssimas, não a estrutura da escola, o seu corpo docente, não. A disciplina daquela escola era péssima. Só que com o modelo cívico-militar, melhorou, e melhorou muito. E aí, nesse caso, a gente tem que levar em consideração que então o teste já foi feito nas escolas péssimas. As escolas péssimas cívico-militares melhoraram. Agora, quando você para e lê que organizações sociais é um projeto inspirado em comunidades, tudo bem. Comunidades há um exemplo da Santa Casa que a gente vai falar daqui a pouco, que Santa Casa é um ótimo exemplo para administrar dinheiro público. OS já não é. Porque a gente presencia isso. Recentemente a gente teve um escândalo aí de OS no estado do Rio de Janeiro, que desviou aí milhões. Recentemente eu vou até pedir aqui o meu auxiliar, que é o Cristiano, que está na sintonia, que até mandou um tema aqui pra gente poder discutir, para ele mandar essa notícia aí da OS novamente. O Leandro Braga está aqui conosco. Você quer comentar alguma coisa? Porque aí o Leandro Braga está falando de outro assunto. Quando você tem uma OS, eu ainda gosto de pensar, e pode ser inocência minha, eu concordo com o seu ponto de vista, mas é porque a gente está falando de testar.
testar. Você pode ter modelos de administração ou as pessoas envolvidas em cada OS que resolvam mostrar serviço de verdade. Eu não vejo tanto, pela pouca ocorrência de que, assim, não tô falando que acontece pouco desvio no Brasil, tudo é muito. Mas é que eu falo, se a gente está falando de testes, se esse teste for bem sucedido com a administração de OS, ele pode se mostrar um movimento contrário do exemplo que você está dando. Se eles confirma que o OS não é um bom modelo, então tende a morrer esse modelo de administração. Por isso que eu sou a favor do teste, entende? Se o teste é mal sucedido, com todo o prejuízo que essas pessoas envolvidas no processo de ensino, os estudantes vão ter, que é um prejuízo inquestionável, eu sei que existe, você tende a acabar com essa discussão, porque você tem um exemplo a mais, uma incidência a mais de um plano que falhou, entende? Entendo. Tá aqui, ó, até mandou aqui pra mim. Obrigado, Cristiano. O Cristiano é 10. Se eu falo, ele é rapidão e sabe onde tá. Organizações sociais receberam quase 7 bilhões do Rio de Janeiro. Isso é uma notícia do portal G1 do dia 30 de setembro de 2020, atualizada há 6 meses atrás. Portal G1 do Rio de Janeiro. Organizações sociais receberam quase 7 bilhões do Rio de Janeiro em 4 anos. Após afastamento de Witzel, Estado anuncia expulsão de OSs. Entre 2016 e 2020, as organizações sociais responsáveis pela gestão de unidades de saúde do Rio de Janeiro receberam 6 bilhões 967 milhões 248 mil 402 reais e 47 centavos do governo. Os números são da própria Secretaria Estadual de Saúde, mas elas foram afastadas no governo do Luiz. Aí aqui traz um gráfico, foi só para poder a gente repassar essa informação para o ouvinte. Organizações sociais não são sinônimo de eficiência na atenção à saúde. Isso, um artigo do portal da Fiocruz, enviado aqui para a gente também. Leandro Braga diz o seguinte: pergunta o Cledilson aí se estou certo ou errado. Uai, Matheus, como é que você sorteia uma pessoa dentre os que está participando para sortear outra para ganhar o dinheiro? E aí você exclui quem foi sorteado simplesmente porque ele tem que indicar alguém. Aí é muito errado. Vai dar impeachment aí nesse programa, hein? Ué. Aí se você tivesse me sorteado, eu tô participando dos 200. Eu não quero participar do sorteio de quem vai sortear, não, hein? Aí é sacanagem. Não, mas aí nesse caso, ô Leandro, eu faço o seguinte, para ter uma lisura maior, da lista total, eu sorteio um número. Porque se eu falar assim, Cledilson, me fala um número aí. Aí quem tá do outro lado, aí é a linha que pode se pensar. Mas o Matheus mostrou a lista pro Cledilson, ele viu o número lá e falou. Aí enfim, você procura alguém que não viu a lista, né? Isso, eu sorteio um número de todos da lista e ligo pra essa pessoa. Mas eu entendi o questionamento do ouvinte, eu posso te dar uma sugestão. Liga pra alguém que não tá na lista. Liga pra alguém, algum contato aleatório. Fala assim, eu vou olhar aqui e vou sortear um número aqui de Passe de Minas. Vou ligar. Um exemplo, não sei. É lógico que você vai ter alguns contatos prévios. Liga pra alguém da rádio que não tá aqui agora. Que é mais fácil do que você procurar na imensidão de números de patos. Mas você pode ter uma boa. Vai juntando contato, assim, toda vez que você ligou pra alguém, algum participante da semana, alguma coisa assim. É uma boa mesmo. Porque você não eliminar alguém. Eu entendi ele. Ele falou assim, se eu, Cledilson, estou participando e você me liga pra saber um número, eu também ia ficar frustrado. Nossa, eu fui sorteado pra coisa errada. Aqui a participação do Leandro, ele continua. Já que ele tá gravando, o sorteador tem lisura. Mas nesse caso, Leandro, não sei se você entendeu a linha de raciocínio, eu sorteio qualquer número aleatório do sorteador. Aí eu tenho o número na lista. Só que alguém pode pensar o seguinte, eu levo tudo isso em consideração, porque é sorteio de dinheiro, sempre tem alguma indagação. Eu sorteei o número 80. Eu posso ter trocado o 81 pelo 80? Tá vendo? É porque o brasileiro tem dessa questão de desconfiança. Mas essa que você disse pra eu ligar pra algum colega da rádio é interessante também. Ou senão eu posso ligar pro próprio Leandro. Eu vou ligar pro próprio Leandro todo mês, viu? O sorteou, já ganhou. Ou confio em você, ou tiramos você daí. Tá dizendo Leandro Braga. Leandro, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se você tá participando ou não do sorteio, mas imagino que esteja, porque você participa sempre conosco aqui. Eu vou te ligar, assim que terminar o quadro, com o Cledilson aqui junto. Vou te ligar pelo WhatsApp, aí você atende e aí nós sorteamos um número
de todos os outros que foi sorteado, e aí nós liga pra pessoa. Se a pessoa atender, ela leva o prêmio, porque ela tem que confirmar. A participação aqui. Você passa pra ela a responsabilidade de tentar acertar a ordem que ele ligou. Que hora que ele ligou. Ai. Então aqui a participação da Hilda Maciel. Atende o telefone, Sérgio, pelo amor de Deus. Amo ouvir o quadro com o Cledilson. Não tem problema ter demorado, não. É muito bom ouvir o raciocínio dele. É a Hilda Maciel, viu? Sua fã, Cledilson. Muito obrigado, Hilda. Fico muito lisonjeado. A gente tem mais, a gente vai falar mais a respeito, Cledilson. Você tem mais algum comentário para fazer a respeito desse assunto da terceirização da gestão das escolas? Quando a gente fala de OS, principalmente o exemplo que você deu é um bom exemplo de uma péssima administração de organização civil. É organização de sociedade civil, quando a gente fala OS. Então, o que acontece? No Rio de Janeiro, a gente teve um problema, quase que uma epidemia de corrupção. Eu nunca a gente, vi igual lá, eu tenho, assim, é realmente um dos estados que sempre tem os piores escândalos de corrupção e de desvio de dinheiro. Uhum. Então, mas eu não estou falando que é porque foi lá que isso aconteceu. O que eu quero dizer é o seguinte: quando existe uma organização sociedade civil, ela tem os envolvidos nessa. Então, na realidade, a organização em si, a entidade não cometeu um crime, concorda comigo? O presidente dela, a pessoa que representava ela, que cometeu. Por isso eu sempre gosto de partir do pressuposto que eu tenho que confiar na lisura da escolha das pessoas que vão compor uma organização sociedade civil. Uhum. Mas pode acontecer que um administre bem e vire um bom exemplo. Entende? Uhum. É a grande questão de que a ideia é muito boa, só que ela errou num ponto fundamental, que foi a escolha das pessoas. Entende? Uhum. Então, é um tipo de processo que no plano parece muito bom. Mas eu concordo com você que já foram muitas vezes que se mostrou errado na prática. E eu tenho mais alguns exemplos ruins aqui, sim, viu? Polícia sim. Federal investiga desvio de recursos públicos destinados ao custeio de centros de educação infantil e creches. Uma matéria enviada para mim aqui, o Cristiano que enviou. Tá aqui também. Eu falei igual o Sérgio Moro agora. Polícia Federal investiga suposto esquema criminoso na contratação de OS da saúde e desvio de recursos públicos em cidades de São Paulo. Após a Prefeitura de São Paulo decidir não renovar contratos para a gestão de unidade de saúde, Iabas comunica mudança de nome. Aqui, exemplos de péssima gestão na OS. A gente continua... Vamos ser propositivo nesse ponto? À vontade. Eu critico muito os pontos e eu gosto sempre de deixar alguma coisa, um ponto propositivo. Uhum. O que acontece? Aí cabe aos nossos políticos estipular uma lei, então, no caso, que você possa, por exemplo, filtrar as pessoas que vão compor uma OS. Né? Você pode tirar, eu não sei, eu realmente desconheço o processo de formação de uma organização sociedade civil, mas você pode estabelecer aí, a lisura, sei lá, não ter antecedente criminal ou alguma punição a mais para alguém que faça parte de uma OS, que se mostrar agravar o crime de alguém que seja membro de uma organização sociedade civil. Você tem uma série de dispositivos que podem ser propostos e virar leis, porque você diminui, você vai filtrar, e a pessoa que entrar para participar de uma organização de sociedade civil, ela vai estar mais disposta a fazer o que é certo, porque você teve uma escolha precedente, você filtrou, entendeu? Você tentou tirar o joio do trigo. Não sei se eu fui claro. Mas isso, é lógico, isso tem que ser colocado em discussão nas casas. Isso tem que ser uma proposição de lei. E depois você tem que estabelecer qual que vai ser o critério. Porque até eu sugeri aqui, eu dei um exemplo de antecedente criminal, mas isso ia ser muito raso. Você pode agravar um crime para alguém que participe de uma OS. E aqui, pensa, a gente está falando ao vivo sobre um assunto onde a gente está pensando agora, proposições, e a gente já consegue ver que isso provavelmente funcionaria. Numa discussão séria, em qualquer uma das casas, você pode estabelecer uma lei que procure filtrar as pessoas que vão compor uma OS. Aí quem não se enquadra nesses critérios colocados não participa, não entra como OS, não toma organização de nenhuma entidade, seja da educação, seja da saúde. Eu estou dando um exemplo de um caminho a ser traçado, mas isso está na mão dos nossos políticos, por isso que a gente tem que cobrar uma proposição. Interessante seu ponto de vista. Entende? A falha que eu estou querendo dizer, quando acontece um desvio, necessariamente, lógico, é uma falha primeiramente da pessoa que roubou. Isso passou por alguém, é outorga de alguém que desviou, certo? Aproveitando de uma falha do sistema de OS. Então você tem que corrigir o sistema, corrigir o projeto em si e filtrar as pessoas que fazem parte dele, que vão entrar como administradores via OS.
Entendi. Ô Cledilson, um outro assunto, a gente mudando um pouco, saindo de OS, passando para nossa realidade mais próxima, podemos dizer assim, porque a gente falou de um assunto estadual, agora de Patos de Minas. Prefeito justifica pedido para repassar dinheiro para a AMAPAR, que é a Associação dos Municípios do Alto Paranaíba. Segundo Falcão, a associação é importante para Patos de Minas, sobretudo no apoio em projetos como o da Santa Casa. O projeto de lei número 5.208 de 2021, que autoriza o repasse financeiro à AMAPAR, estava em pauta na reunião ordinária da Câmara dos Vereadores ocorrida nesta quinta-feira. No entanto, o vereador Zé Luiz pediu vista e a matéria deverá ser apreciada na próxima reunião marcada a princípio para o dia 13 de maio. Aqui, antes de passar a palavra para você, eu entrevistei recentemente o ex-prefeito Zé Eustáquio. Perguntei para ele: Zé Eustáquio, por que o senhor, agora que o senhor está almejando ser deputado, ser candidato a deputado federal, o senhor não acha que quando o senhor foi prefeito de Patos, foi errado o senhor ter saído da AMAPAR e depois disso a consequência foi patrocínio sair também da AMAPAR e aí o Deiró Marra até oferecer para a sede sem patrocínio? Aí ele me explicou, falou: não, o negócio é o seguinte, Patos tem que pagar um valor para a AMAPAR. A AMAPAR foi criada com o intuito de cidades maiores conseguirem fazer com que o desenvolvimento seja regional. E aí, por exemplo, a prefeitura de Lagamar não consegue fazer a manutenção das estradas rurais do seu município. Aí a AMAPAR, com o seu maquinário, isso foi um dos motivos que foi a criação, vai lá todo o maquinário para Lagamar e consegue fazer a manutenção das estradas rurais. Beleza. Patos precisa? O maquinário vem para Patos. Patrocínio precisa? O maquinário vai para patrocínio. No passado foi feita a criação, isso de acordo nas palavras do Zé Eustáquio. Foi feita a criação, tinha esse maquinário, mas o maquinário foi ficando sucateado. E aí, veja bem o que estava acontecendo. Passou a ficar mais caro esse projeto. O maquinário sucateado, a AMAPAR contratou uma empresa para fazer esse serviço. Só que esse serviço estava ficando mais caro do que se a AMAPAR tivesse... a AMAPAR virou uma atravessadora do serviço. Fazer uma manutenção. Aí ele me contou o seguinte, que durante o governo dele, ele pediu um projeto de um setor da AMAPAR fazer um projeto aqui para a cidade, um projeto de desenvolvimento regional, tal, nessa coisa. Só que esse engenheiro fez o projeto e aí o projeto foi para a prefeitura. Chegou lá, o engenheiro falou: olha, mas o que é isso aí? Não é possível. Não é possível que essa pessoa fez essa cagada desse jeito. Aí ele falou: não dá para continuar na AMAPAR, porque quando o Patos precisa, a AMAPAR faz essa burrada e não tem um retorno positivo que a cidade precisa e precisa fazer pagamento mensal, e os 200 mil que vão ser repassados, 210.600 para a Associação dos Municípios da AMAPAR, são referentes a todos os atrasos dos repasses que não foram feitos. Esse retorno de Patos para a AMAPAR fez com que o patrocínio retornasse. Mas uma associação sucateada dessa, será que vale a pena a cidade permanecer, Cledilson? Aí vamos lá, eu não desconsidero o comentário do ex-prefeito Zé Eustáquio quanto ao maquinário da AMAPAR. Se ela virou uma atravessadora de serviço, isso deixa de ser financeiramente viável, e eu entendi a argumentação aqui, dele. Ó, a AMAPAR nada é mais do que uma confraria de prefeitos, não consegue fazer projetos, foi o que ele disse. Agora, o que acontece? O argumento do prefeito atual Falcão é que a importância da AMAPAR na Santa Casa, na criação da Santa Casa, que vai vir para administrar o hospital de campanha. Então, a gente já não está falando de uma infraestrutura de maquinário. A gente está falando de uma capacidade de organização e de administração, na verdade, e de aplicação dos fundos devidos no lugar correto, certo? É mais um ponto onde eu falo, o projeto em si parece bom. Só que se ele não estivesse mostrando viável, as prefeituras vão largar da AMAPAR porque ela não está prestando o serviço a qual ela se propõe. Mas aí eu quero fazer um raciocínio aqui. Porque o que a gente tem? Eu queria muito ouvir o posicionamento, se ele pudesse manifestar, quiser me mandar no particular, na próxima sexta-feira eu comento aqui, o porquê o vereador Zé Luiz pediu vistas. Entende? Porque isso pode ser favorável. Esse investimento, eu fiz um cálculo aqui. Porque se fosse um valor assim exorbitante, eu seria contra. Mas você lembra do projeto que a gente falou na sexta-feira passada, que economizou R$600 que os vereadores iam aumentar? É o de aumento salarial. De aumento salarial. Em média, R$600 de aumento que eles iam ter, né? Isso. A gente tem 17 vereadores. E eu fiz um cálculo bem básico aqui, ó. Se a gente pega R$600 por 17 vereadores, a gente tá falando de... A gente economizou em ter pressionado e eles não terem votado R$10.200 mês. Vezes 12, a gente já tem 122 mil ano.
Em 2 anos, a gente tem 244.800. Entendeu a minha conta? Aí, o que eu quero dizer? Isso aqui, se você coloca, entra com esse dinheiro que o prefeito está propondo, com essa justificativa. A única justificativa plausível para mim é que seria por causa do favorecimento na questão da Santa Casa. Até aí, eu acho viável. Até aí, me parece interessante. Por quê? Agora, por que eu fiz essa conta? Mas aí... Porque se você economizou esse dinheiro, economizou. E se ia passar, se a gente, né, se não fosse a pressão popular, parabéns a todo mundo que pressionou, que mandou mensagem pros vereadores, ia passar, e em 2 anos, esse valor que poderia ter ajudando na criação da Santa Casa aqui, na administração do hospital de campanha e do futuro hospital também, a gente até conversou com a presidente do Conselho Municipal de Saúde, que também a gente estava falando justamente sobre a administração da Santa Casa, de um possível hospital que atendesse aqui. Tudo isso vai ajudar em muito o município. Agora, nós estamos falando de projeto. Mais uma vez, eu estou analisando um projeto que ele pode se mostrar inviável. E se for, eu concordo. Você se desvincula da Amapá e procura outra maneira. Aqui eu quero fazer um adendo que é o seguinte, Edilson. Vontade. O Hospital Regional Antônio Dias, 33 municípios. E ele não funciona assim, ele funciona com verba e tal, mas eu percebo que não existe uma união dos municípios que pertencem ao atendimento do regional, o regional que pertence a esses municípios, né? E vice-versa. Será que agora com a Amapá, uma Santa Casa aqui na cidade, vai funcionar essa união? A proposta que a gente observou naquela outra sexta-feira é que fosse quase um hospital municipal. É uma Santa Casa e hospital universitário para atender em Patos de Minas. Isso. Para atender em Patos de Minas, você já tem uma grande diferença de um hospital regional. O hospital regional, ele não pode ser visto como um hospital de Patos. Ele é um hospital da região. E é justamente por isso que ele está sempre lotado. Eu fiquei lá, cheguei a ficar internado em corredor lá. Então, assim, a questão é que ele não é um hospital de Patos. A gente viu durante a campanha um monte de candidato falando sobre criação de hospital municipal e tudo mais. E muitas vezes o Falcão se posicionou falando, olha, tem que analisar porque construir um hospital municipal é quase inviável. Outros candidatos falavam que não é só a verba de construir, depois você tem a verba de manter. Então, se você vê como um recurso para viabilizar um hospital, eu tô falando municipal aqui com muitas ressalvas, porque a qualquer momento ele pode não ser tão municipal assim, porque é uma administração que vem, que a gente tá falando de um conselho de prefeitos, né? Então, a qualquer momento ele pode não ser tão municipal assim, mas eu vou usar esse termo na falta de um melhor. Se você tá falando da criação de um hospital que vai atender Patos de Minas, já é muito benéfico. Agora, o que eu tô dizendo é, uma vez que isso esteja funcionando, tem que haver um acordo. Olha, não se mostrou viável, tá saindo mais caro, vamos desvincular da Amapá. E qual que é o plano B se uma administração da Santa Casa não der certo nesse momento? Entende? Eu não tô falando que não vai dar. Mas, a princípio, eu vejo com bons olhos esse valor para Amapá. Se houver... Mas aqui existe um ponto nebuloso que eu não posso deixar de falar. E aonde que está esse compromisso com a Santa Casa e o hospital, esse hospital quase municipal daqui de Patos? Entende? Porque senão você manda esse valor e ele se dissolve para outras coisas que a Amapá está preocupada. Existe uma obrigatoriedade da aplicação desse valor? Eu tô falando de ponto nebuloso, a gente não sabe. Se esses pontos forem esclarecidos, você concorda comigo que o projeto fica mais atrativo? Essa verba parece mais bem aplicada? Então, eu acho que, a princípio, parece muito bom, com todos esses pontos nebulosos para resolver. E com a cláusula... Assim, o que o ex-prefeito Zé Eustáquio falou, eu não consigo discordar. A partir do momento que fica inviável financeiramente, tem que se desvincular mesmo. Seja de qualquer organização que seja. Se não há uma obrigatoriedade sua de participação nela, pula fora. Agora, neste momento, com a justificativa dada pelo prefeito, que eu não tenho outra informação extra sobre isso, parece uma boa ideia. E parece justificável. Antes, e por que eu fiz aquela conta da economia dos 600? Porque eu vejo 1000 vezes mais motivos para aplicar esse dinheiro na Amapá do que em aumento salarial para os vereadores. Era esse o meu ponto. Entendeu? Interessante. Porque eu não tô falando que é isso. Eu questionei que eu não sei a justificativa das vistas do vereador Zé Luiz. É justo ele pedir vistas, ler o projeto de novo. Isso é do jogo. É do jogo político. A questão é, se a 13 vereadores, há uma semana atrás, estavam dispostos a aprovar esse valor
para aumento nos próprios salários, não há como questionar o envio desse valor agora para algo que é muito mais propositivo, como uma verba para Amapá. Como é que... Peraí, para aumentar pro seu salário? Tem. Aí para colocar na Amapá é um absurdo. É isso meu ponto. E pode ser que o investimento na Amapá depois se mostre uma lástima. Mas o risco na Amapá ainda é muito menor do que um aumento inócuo. R$600 vereador. Algum vereador vai fazer proposições a mais com R$600 no salário? Por causa de R$600 no salário, algum dos vereadores vai trabalhar a mais do que trabalha? Entende? Tô falando de risco e investimento nesse caso. O Cristiano tá aqui participando conosco, tá aqui dizendo: a Amapá não tem nada a ver com a Santa Casa, mas não é a gente que tá dizendo, Cristiano. Foi o prefeito. Foi o prefeito que falou ele que falou que o prefeito Falcão que falou que a associação é importante para Patos, sobretudo no apoio de projetos como a Santa Casa. É com relação a isso. E é justamente esse o ponto nebuloso que eu falei que precisa ser esclarecido. Qual vai ser a contribuição da Amapá com a Santa Casa? Esse dinheiro ele vai ser colocado para Amapá com essa destinação? Se for, parece bem viável. Agora, um ponto lá, vamos enviar para Amapá e aí vamos ver se ela apoia aqui, eu já acho bem duvidoso. É isso que eu acho que é um ponto que tem que ser esclarecido. E aproveitando aqui, Cleidius, tem aqui a participação do Lindomar, vamos ouvir. Silei Tavares, boa noite, tudo bem? Opa, falou errado, é outra rádio. A Maria dos Reis, agora que ela viu que não ligou pra ela, mandou áudio que, nem vocês me ligou, tá? Ligou pra senhora também, viu? A gente vai falar, antes de falar da notícia boa, que é o que eu considero como notícia boa esse auxílio do Estado. Aqui, uma notícia que eu não te enviei, mas é que ela foi agora recentemente. Pode falar, fica à vontade. Lira, presidente da Câmara, diz que não faz sentido manter gasto obrigatório com educação durante a pandemia. E aí uma pessoa muito próxima a mim diz o seguinte: filho dela é inteligentíssimo, enquanto tinha aula presencial, só notas boas, notões, 9, 10, 10, 10.1, valendo 10, porque o menino inteligentíssimo. Aí veio o período da pandemia, as aulas home office. Ele está procrastinando e muito agora. Uma pessoa que tinha muito gosto pelos estudos, agora não tem nenhum interesse, porque ele não aguenta aula virtual. Mas Lira está dizendo que não faz sentido manter gasto obrigatório com a educação durante a pandemia. O presidente da Câmara dos Deputados diz que o Congresso pretende rever alguns dos cortes feitos pelo governo no orçamento de 2021. Entre os cortes considerados por ele como inadequados, foram citados o programa Minha Casa Minha Vida e recursos para pesquisas de vacinas. Ele também criticou a manutenção dos gastos obrigatórios em educação durante a pandemia. Então, aí tem 2 pontos aí nessa notícia. Primeira coisa, que é questionável mesmo. Se você não tem a educação funcionando como funcionava, como que você quer obrigar a educação a gastar? Entende? Então, esse ponto, até aí, tudo bem. Mas a gente tem que sinalizar assim, ó. Eu tenho muito medo de quando você fala em mudar cortes ou aplicar em outros lugares coisas que já foram votadas. Será que a mídia agora vai se debruçar e informar tanto a população quanto fizer da primeira vez? Porque senão você vamos supor, você tem um corte de pesquisa. Aí você aumenta o investimento em pesquisa, você tirou da educação. Tudo bem. Qual pesquisa? Nossa, isso aí eu acho complicado, porque você tem uma série de vacinas, você tem uma vacina nacional, talvez seja até essa a intenção, a gente ainda não sabe, seja essa vacina que vai ser totalmente nacional, que eles estão precisando de um pouco mais de verba, pode ser um movimento nesse sentido. Pode o ser. nome da vacina nacional é outra piada. Estou levantando aqui uma hipótese, pode ser isso. A questão é questionar a obrigatoriedade do gasto em educação, eu concordo. Mas por que você não pode, por exemplo, pegar fazer uma subversão dessa verba que era destinada à educação e particionar a prioridade da vacinação e colocar, por exemplo, professores entre os vacinados? Eu acho que eu já questionei isso aqui várias vezes. Eu concordo totalmente que as pessoas mais idosas têm que ser vacinadas primeiro, mas eu acho que essa prioridade de vacinação já podia estar sendo particionada. Você já tem profissionais da educação que podiam estar recebendo a vacina. Você já tem, a gente já falou aqui dos atendentes de supermercado, pessoas que não saíram de circulação nunca. E, você tem a prioridade por causa da idade de algumas pessoas, e eu concordo com ela, mas você também tem que particionar essa importância para pessoas que não puderam parar de circular.
E a gente percebe agora, você está querendo diminuir um gasto obrigatório em educação porque a educação não está funcionando? Sim. E se você pudesse subverter esse dinheiro que já tem uma obrigatoriedade de gasto para colocar a educação no eixo de novo? Eu acho que seria muito mais producente. Você pode priorizar a vacinação de professores, você pode investir em maneiras, tecnologias de voltar a ter aula semipresencial com mais segurança, porque também não é barato colocar uma escola para funcionar com todas as observações de saúde que a gente tem que tomar, né? Então, eu acho que é questionável, sim, você determinar um gasto para algo que não está em operação. Não tá, assim, não como antes, tá? Online, a gente percebe, eu já dei aula EAD, não tem como você falar que o aproveitamento é o mesmo, porque principalmente o EAD funciona mais para pessoas mais adultas, assim, para crianças você tem toda aquela parte motivacional, a interação com o professor, com os outros alunos, que motiva muito a criança em sala de aula. Eu fiz um curso técnico certa vez no IFTM, eu sou técnico em logística, e a gente tinha uma aula com um professor que era fora, e era uma aula EAD. A pior. Não, tem suas limitações, isso é inquestionável. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, principalmente ensino fundamental ou para crianças que a gente sabe que a infecção ocorre em proporções muito menores, não estou falando que não ocorre, mas em proporções muito menores, você vacina os professores, coloca uma série de restrições sobre qual aluno que vai participar. Por exemplo, crianças que tenham adultos em casa, que convivam com os avós, que não receberam a vacina, não pode ir para aula. E assim, mas isso tem que mas você tem que colocar uma política, você tem que estabelecer uma metodologia de qual vai ser o retorno das aulas, e eu acho que o dinheiro seria mais bem empregado no reestabelecimento da educação, no curso normal. Em vez de você simplesmente, olha, já que não tá gastando, vamos tirar uma verba da educação, porque eu tenho muito medo dessa verba não voltar depois. Entendeu? Cledilson, a gente vai mudar um pouco agora de assunto. A gente vai falar de notícia boa. Oba. Aqui no Em Pauta, a gente não fala somente de um assunto, porque fica chato falar da mesma coisa durante 40 minutos. A gente fala de temas diferentes e o ouvinte vai participando, concordando ou discordando. Você pode participar no 991050439, 991050439. Você pode participar conosco, concordando ou discordando do que o Cledilson fala. E lembrando, a gente foi fazer o sorteio às 18h30. Você acompanhou aí. Primeiro a gente ligou pra pessoa, sorteou um número pra pessoa poder participar e não deu certo. Depois, enfim, daqui a pouquinho a gente vai sortear com a presença do Cledilson pra fazer tudo bonitinho. E agora a gente vai falar de assunto positivo. É claro que todos os assuntos têm diversas nuances a serem consideradas. Tem diversos pontos, diversos. Mas aqui a gente faz uma explanação geral de cada um para que a gente possa passar e atualizar você. Auxílio de R$500 do governo do estado poderá beneficiar 300 famílias em Patos de Minas. Eu confesso que fiquei assustado, ser somente 300 famílias. A gente vai falar a respeito disso agora. Em Patos de Minas, cerca de 300 famílias poderão receber o auxílio proposto pelo governo de Minas. O governador Romeu Zema confirmou na tarde dessa quinta-feira o pagamento do auxílio emergencial de R$500 por família aos cidadãos mineiros em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$89, conforme base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais, CadÚnico. A expectativa é que 1.080.000 famílias sejam beneficiadas. A medida foi aprovada nessa quinta-feira pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em primeiro turno. Aí aqui é o primeiro ponto que eu vou abordar, e confesso que eu fico assustado, porque essas pessoas têm renda per capita de até R$89, renda per capita familiar. É a renda da família toda, né? Somente R$89. R$500 num mês só. Vai ajudar. E os outros? É a pergunta que eu faço. E daqui a pouquinho você vai comentar com certeza. Durante a apresentação do balanço dos 100 dias, a vice-prefeita Sandra Gomes falou da preocupação com um grande número de famílias vivendo na pobreza em Patos de Minas. Segundo ela, existem cerca de 300 famílias na linha da miséria, com renda per capita inferior a R$89 por mês e que se enquadrariam nos requisitos do benefício anunciado pelo governo do estado. A vice-prefeita afirmou ainda que cerca de 3.000 famílias vivem na pobreza. Agora eu confesso que eu estou muito assustado. 3.000 famílias na nossa cidade estarem na pobreza é um índice muito alto, com renda per capita entre
R$ 89,00 e R$ 179,00 por mês, ou seja, só Bolsa Família. De acordo com a proposta apresentada pelo governo do estado, a previsão é de que o auxílio de R$ 500 seja quitado em parcela única em agosto deste ano, após o pagamento da última parcela do auxílio emergencial que está sendo efetuado pelo governo federal. O pagamento do auxílio também foi confirmado pelo governador Romeu Zema durante reunião com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, o presidente da Associação Mineira de Municípios, a AMM, Gilvan Lacerda, e cerca de 180 prefeitos de todas as regiões do estado. O encontro também serviu para ampliar o diálogo do governo com os municípios e ouvir as diversas demandas que foram apresentadas, além de debater as ações do governo de Minas no enfrentamento à pandemia. Zema explicou ainda que para efetuar o pagamento do auxílio serão utilizados recursos do Refis, programa de renegociação de dívidas de empresas aprovado pelo governo do estado em março deste ano no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Aí eu concordo com você numa coisa que, assim, a abrangência para Patos de Minas parece pequena. Eu entendo a proporcionalidade, você está falando de atender 300 famílias num ambiente de 3 mil famílias necessitadas, é preocupante mesmo. Só que aí é difícil a gente sugerir, por exemplo, eu acho que aí o erro está na concepção do auxílio. Que você poderia ter dividido ele na metade, por exemplo, e atender o dobro de pessoas por cidade. E eu concordo com você nesse ponto. Porque, Cleidilson, mas aí R$250 é pouco. Sim, R$250 é pouco, mas a gente está falando de famílias que recebem abaixo de R$89. Então, R$250 é uma ajuda digna, pelo menos. A gente teve um auxílio governamental federal de R$200, uma parcela de R$200. Então, nesse ponto eu concordo com você. Poderia sim ter abrangido mais pessoas. Agora, no valor de R$500, com a divisão para cidades, eu acredito que vem mais do valor que conseguiu arrecadar do acerto das empresas que pagaram as suas dívidas com o CONFIS, se eu não me engano. Qual que é a sigla utilizada aqui em Minas? CONFAS. Então, é um acordo de receber dívidas das empresas, dívidas principalmente de ICMS, e esse valor que foi arrecadado foi destinado. Então, nesse ponto já me agrada. Por isso que eu acho que é uma boa notícia. Não é um dinheiro inventado. É o dinheiro que era devido ao Estado, foi recebido e aplicado. Entende? Isso é bom para as empresas, que elas saíram do endividamento. Não abre mão, para quem não sabe como funciona esse acerto da dívida, ele renegocia o acumulado. O valor principal do que foi devido de ICMS tem que ser recebido, ele é parcelado para que a empresa consiga pagar. Será que aí vai entrar um pouquinho do dinheiro da Vale? Porque o governador teve aqui na cidade, anunciou que vai com o Rodoanel, as estradas, rodovias estaduais do estado inteiro vão ter uma manutenção como nunca antes vista, mas com o dinheiro que a Vale, aquela situação lá em Brumadinho. É claro que lá vai ter muito mais investimento do que aqui. Mas será que vai ter um pouquinho desse dinheiro também ou não? É difícil falar porque a notícia nos deu que o fundo vem do CONFAS, né? Se falou que vem de lá, e eu acredito que é justamente por essa limitação que ficou, assim, a proporcionalidade ficou de 300 pessoas para Patos de Minas, entende? Se fosse mais dinheiro a ser distribuído, atingiria mais famílias também. A questão é que como o auxílio foi estipulado de R$500, realmente aí acaba o dinheiro. Mas de todo jeito, eu vejo como uma boa notícia. E é mais uma vez, assim, com as críticas que eu já fiz aqui, a gente faz ao governo estadual também, mas aqui nesse ponto a gente fez uma crítica na sexta passada falando de dinheiro pra cá, lembra? E agora a gente tem que dar o braço a torcer também, por mais que seja pouco, por mais que esteja atendendo a poucas famílias, é uma boa iniciativa, é um dinheiro bem aplicado, principalmente por ter estipulado, e aqui eu quero que você entenda um detalhe, eu acredito que foi colocado de R$89 pra baixo, porque existem famílias que só têm o Bolsa Família. Então ela não está totalmente desamparada. E aí, ao final da matéria, eu fui vendo aqui também tem um auxílio emergencial do governo federal. Né? Essa parcela, se eu não me engano, vai vir depois que terminar o prazo do federal. Entendeu? Isso. É como que se fosse não, mas é isso mesmo. Então, eu vejo que é uma medida bem estruturada, bem aplicada, principalmente por onde veio o dinheiro, por não se tratar de mais gasto, de um gasto além do que já é proposto pelo Estado, parece uma boa iniciativa. Tomara que as famílias façam bom proveito e que a gente possa também, né, perceber que além do dinheiro ser bem aplicado, a gente tem aqui agora um olhar do Estado para essas pessoas que estão em situação de carência extrema. Eu vejo abaixo de R$100 de renda e per capita, que é por pessoa, eu acredito.
quando a gente fala de per capita, é dividido por habitante. Então, provavelmente é por pessoa da família. Mas é preocupante. R$100 para passar um mês. A gente sabe que existem 3.000 famílias em Patos. Cada um de nós que puder ajudar, que seja com um quilo de alimento, a gente pode amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas. É muita gente. E às vezes existem pessoas que até, de certa forma, criticam. Tem pedido demais, doação demais, sei o quê. Mas agora a gente tá tendo aí a realidade, tá? Enxergando a realidade. 3.000 famílias é muita coisa. Pra nossa realidade em Patos de Minas, assusta. Mas existe mais uma notícia boa pra gente encerrar que de ótimo. maneira alta, né? A gente saber que as cidades da região, Patos de Minas, Presidente Olegário e outras cidades da região estão progredindo para a fase amarela. Isso é uma notícia muito boa. Normal como antes, provavelmente nunca mais, mas já virou moda falar desse novo normal. Não significa fingir que não significa fingir que a doença passou e que voltou tudo normal, mas é muito bom saber que as pessoas podem voltar a trabalhar, que eventos menores já podem voltar a ser organizados com todos os cuidados de saúde. E é muito bom a gente perceber que setores da economia que estavam parados, estagnados, agora podem voltar a fazer seu dinheiro novamente de maneira digna. Isso é muito bom, isso é uma notícia muito boa, gente. É sinal de que as medidas que a gente tem obedecido até agora têm funcionado, de que a vacinação tem funcionado e de que uma hora a crise passa. E é muito bom a gente ter essa certeza. Encerrou com notícia boa, né, Cledilson? Por 2 notícias, essa do auxílio emergencial mineiro e a gente evoluindo aí pra onda amarela, sinal de que, se Deus quiser, essa coisa horrível tá passando. Uma hora passa. Então eu agradeço mais uma vez, acredito que a gente tá encerrando a nossa participação. Você vai passar os ouvintes ainda? Isso, não, eu tenho que fazer o sorteio, né? E eu te espero aqui comigo, senão... Tá, não, tudo bem. Isso, vamos. É rapidinho. Vamos lá, deixa eu caçar aqui. Vou ligar pro Leandro Braga. Vamos ver, Leandro Braga participando conosco, vamos lá. Vamos ver se ele me atende, né? Tá online, pelo menos. Boa noite, Leandro, tudo bem? Tudo ótimo. Bom demais, Leandro, me fala um número aí de 1 a 418. 1 a 418? Isso. 111. 111, deixa eu ver aqui na minha lista. Vamos lá. 111. Só um minutito. Pedro Soares da Silva, do 8837-3120. Leandro, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco por ter me auxiliado no sorteio. Espero que você tenha entendido a minha linha de raciocínio e obrigado por opinar, viu? Valeu demais. Tranquilo, depois você deixa o brinde de participação aí pra nós. Na hora, o kit do Sistema Clube vou deixar pra você, viu? Vou deixar na portaria, você pode pegar na segunda-feira. Tranquilo. Quem não chora não mama, né? Aí, foi justo. Foi justo demais. E parabéns pelo Cledilson aí. O cara é muito sensato, muito correto e sempre dentro da normalidade aí dos assuntos. Hein? Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto. Bom fim de semana aí. Pra nós todos. E agora eu vou ligar pro ganhador, Cleudilson. Tranquilo, segue aí. Tô quase te liberando. A Denise vai me arrebentar, quer me ver. O Pedro foi aqui, vamos lá. Pedro Soares da Silva, do final 3120. Deixa eu olhar aqui, final 3120. Vamos ver. Atende a gente, pelo amor de Deus. Tá chamando, vamos ver. Vamos ver se ele nos atende. Jesus, mas eu acho que o povo, sexta-feira... Ô, gente, você não quer ganhar dinheiro na sexta-feira, não? O que é isso aí? Não é possível, gente. Atendeu! Boa noite, sou Pedro, tudo bem? Eu sei, Matheus. Bom demais! Beleza. O senhor foi o ganhador do prêmio de R$200 do mês de abril. Parabéns! Obrigado, velho. Foi mesmo? É verdade, o senhor ganhou, viu? A gente vai combinar. Eu tava esperando, R$200 foi normalzinho demais. Parabéns, seu Pedro. Valeu, menino. Eita, coisa boa. Obrigado, Deus.
Oh, coisa boa demais. Valeu demais. Muito obrigado, seu Pedro. A gente vai combinar a entrega dos R$200 pro senhor, viu? Tá, beleza, tranquilo. Ótima noite, obrigado, até mais. Até mais, obrigado. Aí o ganhador ganhou e comemorou, né, Cledilson? Aí sim, aí é sexta-feira mesmo. Aí é sexta-feira, valeu, Cledilson, até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Eu quero agradecer todo mundo que me manda as mensagens parabenizando,